Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Bom, estamos dando início numa nova estrutura de trabalho do nosso projeto de podcast aqui da Educatom, que é o EducaCast, onde nós vamos trazer mantenedores, diretores, coordenadores de escolas, de universidades, de cursos acadêmicos para falar sobre educação. O objetivo do nosso podcast é falar sobre educação, as tendências do ensino, aquilo que eles estão vendo para o futuro, o que eles estão desenvolvendo de possibilidades para fazer com que a educação possa não se perder no meio do caminho. Haja visto a tecnologia que em alguns momentos ela tem tomado esse espaço. Então a gente vai fazer aqui um podcast interativo, não vai ser um monólogo onde eu vou ficar falando o tempo inteiro, mas sim eu vou escutar, vou aprender e trazer convidados bem importantes para a nossa estrutura aqui de programa, tá bom? E o primeiro convidado do nosso podcast é um cara que tem grande importância na minha jornada como empreendedor, como empresário, como professor. Foi um dos caras que me formou, que me ajudou nesse desenvolvimento aí dentro do mundo educacional. E ele é o atual coordenador do curso de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidamente um currículo dele, para vocês saberem com quem que eu vou conversar. O nome dele é Thiago Canevari. Ele fez a sua graduação em Química Bacharelado com opção tecnológica pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado em Química de Materiais pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp também. Possui 2 estágios de pós-doutorado pela USP São Carlos e USP São Paulo, na área de nanotecnologia. É professor e pesquisador do curso de Química e do programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, é isso. É um cara que sempre eu tive muitas trocas no meu período de graduação de estudo, me ajudou e me ensinou muitas coisas e a gente vai poder bater esse papo junto aqui. Então, Tiagão, seja muito bem-vindo e se apresenta para a galera aí. Vou te colocar na tela para a turma poder te ver. Vai lá. Olá, boa tarde, Everton. Prazer estar aqui, podendo falar com você, bater um papo. Sei que eu vi crescendo, né, dentro da universidade, chegou lá todo entusiasmado, todo alegre, querendo aprender, querendo interagir com todos os professores, entender a infraestrutura, sempre com essa visão mais lá na frente, né, de empreendedor. E estamos aqui, né, para a gente conversar, bater um papo e apresentar para o povo como é que funciona, né, a educação, a parte de entendimento da juventude hoje em dia, o que eles estão pensando, né, como é que a gente pode melhorar cada vez mais. Legal, bom demais. Pessoal, o professor Tiago é um cara que tem uma grande experiência, tanto aí na questão do próprio curso de Química dentro do Mackenzie, mas por todos os lugares por onde ele passou. E aí o nosso bate-papo vai ser falando sobre educação, sobre tendências da educação, sobre o que vai vir no futuro, quais são as estratégias hoje que o Mackenzie tem aplicado para gerar nos alunos uma vontade de querer estudar na universidade, de querer ir para a universidade, porque agora com essas questões do EAD, com as questões dos cursos cada vez mais no digital, com as ações da tecnologia, isso obviamente gerou uma repulsa e um distanciamento dos alunos com a questão do presencial, tudo ficou no digital. Tanto que o nosso podcast aqui é digital, né? Mas eu digo que a importância, ela vale-se muito a pena essa questão do presencial, porque você não está ali só pelo aprendizado, mas pela relação, pelo network, por novas pessoas que você conhece, novas oportunidades que você constrói. A relação com o professor, eu sempre gostei muito de estar perto do professor Tiago e de tantos outros, porque para mim são os mestres, são os caras ali que têm muita coisa para ensinar e eu sempre buscava sugar da sabedoria que eles tinham. Então, o primeiro ponto aqui, professor, para você poder discorrer com a galera e assim a gente começar esse nosso bate-papo é dizer o que é educação para o Thiago Canevari, o que representa educação, e fique à vontade para poder falar da sua vida pessoal também, como você, isso a gente vai bater um papo sobre como você coloca aí a educação dentro da sua casa, com a sua família, com a sua esposa, sua filha, né? Você tem uma filha, né? Filha, tem uma Com filha a de sua 7 anos. filha, como você leva a educação dentro de casa, eu também vou colocar como eu faço aqui. Então, assim, o que é educação para o professor Thiago Canevari? Cara, educação, acho que é como você está dizendo, né? Começa de berço, né? Começa do pai, da mãe, mostrando exemplos, né? Do que é certo, do que é errado,
né, formando cidadãos, né, pensando em formar cidadãos íntegros, honestos, que tenham empatia com as pessoas, né, que hoje em dia o mundo também está muito digitalizado, né, as pessoas ficam muito dentro da câmera, né, então perde esse contato que é muito importante, você entender o que a pessoa está passando, né, de você tentar ajudar da melhor forma possível, mostrar caminhos para que ele consiga sair das dificuldades que ele encontra, né, mas tem que ter dentro de si o princípio básico, né, de ser honesto, tem que ser uma pessoa íntegra, né, tem que sempre procurar fazer coisas boas, né, e isso, a partir disso, você vai formando um cidadão e, consequentemente, depois que o cidadão já tem uma base, né, aí fica fácil de, quando ele estiver na escola, né, na universidade, ele conseguir gerar, conseguir caminhar, né, com suas próprias pernas, né, entender que as dificuldades sempre vão existir, né, que você não pode desistir na primeira dificuldade, porque nada é tão simples assim, né, tudo tem uma certa dor, tudo tem que ter uma certa dedicação, e muita conversa, muito bate-papo, muito estudo, né, é basicamente isso. Legal. Professor, um ponto importante aqui para a gente poder bater esse papo, e eu acho que é legal até para a galera saber. Da onde vem o Thiago? Onde que ele nasceu? Quem são seus pais? Um pouco da sua história. Por que fazer química? Por que ir para a área acadêmica, ser professor? Quem te inspirou? Conta um pouco da sua história aí. Da onde o senhor é natural? Fala para a gente aqui. Sou do interior de São Paulo, Pereira Barreto. Bem interior mesmo, é noroeste de São Paulo, fica quase 700 quilômetros da cidade de São Paulo. Caraca. E aí, fiz meu ensino médio, né, fundamental, sempre escola básica, né, pública, e sempre estudioso, sempre fui estudioso, sempre gostei de estudar, né, e aí foi surgindo essa ideia, foi, pô, se eu gosto de aprender, por que não ensinar, né? E aí depois eu fui fazer química, né, em Londrina, em 2001, 2002. Aí eu me formei lá em química, né, fiz química bacharelado, com opção tecnológica, apesar de gostar muito, né, de ensinar, de aprender, eu não fiz a parte de licenciatura, mas para mim, quando a pessoa tem o dom de ensinar, tem o gosto de ensinar, a licenciatura já está dentro, né, já está intrínseca. Então, aí depois eu fiz meu mestrado, doutorado, né, na Unicamp, passei um bom tempo ali, conhecendo diferentes pessoas, né, morava em república, com pessoas de diferentes partes do país, você vai tendo vivência também, né, vai aprendendo as dificuldades das pessoas, o que eles têm, como eles aprendem, como eles ensinam. Aí depois eu fui fazer um pós-doutorado, né, que eu gosto muito de pesquisa, e a pesquisa está muito vinculada ao aprendizado, né, porque se você faz pesquisa, você tem que entender um pouco de tudo, né? E aí fui contratado pelo Mackenzie em 2015 e 2017 eu me fui convidado a ser coordenador do curso, né? Onde tem o bacharelado e a licenciatura. E então aí foi surgindo mais ainda, né? Porque durante a minha graduação e o mestrado, doutorado, eu sempre fazia estágios, né? Em disciplinas, tendo sempre interação com o aluno, né? Sempre tendo essa parte de monitoria, mentoria, que isso vai te dando muita bagagem, né, de como ensinar, de como aprender, entender a dificuldade que as pessoas têm em aprender. Então, aí depois entrei na universidade, né, como coordenador e ministrando disciplinas, orientando alunos de TCC, né, hoje em dia também de mestrado, doutorado, né, então é tudo a palavra ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende, né? Essa que eu acho que é o princípio básico, né, dos educadores e dos professores. Porque se você não aprender, você não vai saber ensinar, né? E você aprende sempre. Quando eu falo com o aluno, você aprende. Quando o aluno fala comigo, você aprende, né? Eu falando com você agora, eu estou aprendendo, né? Essa vontade de aprender e ver como ensinar que você tem que ter em mente, né? Então, o ensino-aprendizagem tem que caminhar junto aí, né? Legal, legal. E professor, eu quero ainda me aprofundar um pouco assim. Como foi? Poxa, você falou que quantos habitantes tem lá na sua cidade? 25 mil.
Caraca, 25 mil habitantes. É bem pequenininha mesmo. E aí, vendo essa questão, como foi para o senhor assim? Hoje, o senhor ainda tem seus pais vivos? Como que é? O senhor tem eles com Tem, eles você? moram lá. E, Eles e moram como lá. foi? Como foi assim? Porque, poxa, você saiu de uma cidade, vamos dizer assim, de uma cidade de 25 mil habitantes. Hoje você está numa metrópole que é São Paulo, você está dentro de uma universidade que parece uma cidade para muitos que estudam aí. Cara, quando anda pelo campus, você até se perde, porque são vários lugares, vários espaços, diretório, praça de alimentação, os prédios. Como foi para os seus pais, por exemplo, sua mãe, seu pai, quando você estava nesse início de jornada, nesse início de trajetória, eles foram os seus principais mentores? Conta um pouco sobre isso. Sempre, no início sempre, né? Porque não tem como o pai e a mãe não atuar em cima disso. Meu pai e minha mãe sempre deram total apoio para a gente estudar, né? E como Pereira Barreto era uma cidade muito pequena, não tinha faculdade, eu saí de casa, eu tinha 19 anos, né? E aí você sempre sai, quando você sai de casa, você sempre quebra o elo ali, né? Com pai e mãe, mas você tem que ter essa vontade, né? Essa força, né? Coragem, porque você vai sair para o mundo. E aí o mundo vai te dando, né? Sempre meu pai, que eu te falei, meu pai e minha mãe sempre me deram os ensinamentos básicos, né? Os princípios básicos de honestidade, de ética, de empatia, né? Companheirismo, né? De comunicação, né? Porque se você não se comunica, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Eu acho que está aí uma grande virtude, né? De maioria dos professores, é ter a boa comunicação, ter uma boa fala, né? Ter E aí depois eu fui para lá, fui sair com 19 anos de casa, fiz cursinho, morando em República, E, e mas nessa e nessa pegada assim com seus pais, eu digo que a família é o nosso principal né, mentor e é o que nos forma muito para aquilo que a gente vai vivenciar, mesmo quando tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, como toda família tem, mas a gente percebe que quanto mais a gente está no formato ali de aprendizado com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente leva isso para a vida inteira, né? Porque passado um tempo, alguns anos, hoje o senhor é pai, eu também sou pai, e aí a gente começa a se recordar daquilo que a gente aprendeu. Mas dentro dessa jornada que o senhor colocou, de onde você saiu, da cidade pequena, 25 mil habitantes, sair de lá, hoje está numa cidade, poxa, gigantesca, numa universidade que está entre as top 3 aí do mercado, de universidades particulares, referência no que faz, nas entregas, nos ensinamentos. Hoje, o que o senhor carrega daquilo que você vivenciou lá na sua cidadezinha de 25 mil habitantes e que o senhor carrega hoje? O senhor fala, puxa, isso aqui é o que mais me marca e é o que eu vivencio todos os dias na minha vida, no meu trabalho, na minha casa. Qual seria essa questão aí? dedicação, cara. Você tem que gostar do que você faz, né? Eu acho que se você começa a pegar e ver um propósito nisso, né? Você tem que sempre estar fazendo alguma coisa pensando num propósito, pensando numa aplicação, pensando como você vai chegar lá na frente, né? Porque aí você tem ânimo para fazer as coisas. Se você ficar fazendo por fazer, lógico que vai ter tempo que você não vai gostar do que você está fazendo, mas a maioria das coisas que você faz você tem que gostar, você tem que amar, né? Então, dificuldade, aí você consegue vencer as dificuldades, você consegue ter é, ânimo, né? Consegue ter ação para buscar aquilo que você está pensando lá na frente. Um exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, bom, eu vou virar professor, vou virar pesquisador, eu quero desenvolver, ser inovador, eu quero desenvolver um produto, né? Eu quero conseguir formar cidadãos, eu quero conseguir ter alunos porque é muito gratificante você ver quando você entrou, né? Um jovem ali, ainda sem experiência, né? Muito afoito, muito Sim. ansioso, querendo saber de tudo, querendo saber como é que faz, e aí você vai meio que moldando, né? Um diamante. Como se fosse um diamante. Você vai pegando, vai moldando, vai dando ensinamento, né? Essa é a grande vantagem, né? De você ter o contato direto, né? Porque você sente, quando eu estou dando aula, estava dando aula para vocês, para você principalmente, se eu olho para você, se eu olho para o aluno, eu consigo ver se ele está com
pela feição dele, se ele está aprendendo ou não, se ele está... Então, é importante ter esse contato, né? Então, você tem que ter isso em mente, né? Você tem que saber o que você quer. Lógico que você não sabe tudo, né? Mas você tem que, pelo menos, saber onde você quer chegar. Sim. Tem que ter isso em mente. E aí os caminhos vão... Cada porta que fecha, abre outra. Cada caminho desviado dá caminho para outro, né? Então, e nunca parar, nunca retroceder, sempre para frente. Olha, professor, ouvindo o senhor falar, eu estou anotando aqui e vou colocando porque eu acho que é importante, né? Eu vejo que é um aprendizado. Eu estar aqui contigo, para mim, é uma grande conquista, porque eu sempre olhei para o senhor, para todos os demais professores aí, professoras, sempre com o olhar, poxa, eu gostaria de estar ali, né? Eu via vocês dando aula, parecia o palco, né, meu? Vocês eram os artistas ali e nós, os telespectadores, querendo aprender, querendo aproveitar aquele momento e tudo que vocês tinham. E dentro desse cenário, eu sempre olhava para aquilo que vocês ensinavam e até hoje eu tive uma pergunta, né? Eu estava fazendo uma entrevista com um colaborador nosso aqui, que vai estar dando início na empresa, e aí um dos pontos principais que ele me questionou foi o seguinte: Everton, dentro da sua jornada aí, que você vem trabalhando, dentro daquilo que você vem fazendo, o que é o mais importante para você, né? O que mais você tem buscado dentro desse seu dia a dia? Foi o cara que eu estava entrevistando me perguntando. Eu falei, olha, todos os dias o que nós mais buscamos aqui dentro da empresa, e eu vou falar sobre a minha pessoa, porque não existe uma separação entre vida pessoal e vida profissional, acredito que tudo esteja junto. Eu disse a ele que o ponto principal que mais me movimentava, que mais me fazia se conectar com o que eu estava buscando, era de fato estar no papel de aluno e sempre estar aprendendo. Eu acho que pelo objetivo de sempre aprender, pelo objetivo de sempre estar numa posição de um coração ensinável, buscando se conectar ali com o que a outra pessoa tem de melhor para me entregar, tem permitido a gente dar passos, tem permitido a gente avançar. Então, isso é um ponto que eu queria te dizer, assim, sempre a gratidão por aquilo que a gente vem batendo um papo, conversando, se conectando. E aí eu queria trazer para um viés que é o nosso objetivo aqui dentro do podcast, né? De poder levar para as pessoas o que para cada uma delas representa Educatom. Tanto que o tema desse nosso primeiro podcast é o poder do ensino. Por que é o poder do ensino? Muitas das vezes as pessoas falam, né, dependendo das relações que ela tem, por que eu vou investir em conhecimento? Por que eu vou investir em cursos? Por que eu vou para a universidade, sendo que hoje eu conquisto isso, um título, através de um curso rapidinho que eu faço? Por que eu tenho que buscar? Cara, ou melhor, muitas das vezes tem amizades nossas que falam, cara, para que você buscar estudar? Você não precisa estudar não, pô. É trabalhar, e aí eu acho que é completamente ao contrário. Acho não, tenho certeza que, na minha percepção, é totalmente ao contrário. Quanto mais você está buscando aprender, quanto mais você está buscando se desenvolver, mais você está dando passos para frente. E a universidade, a escola, ela tem um papel crucial nisso tudo. Por quê? Porque se você deixa de estar nesse ambiente, você não cria conexões, você não consegue aprender com a dificuldade do outro, você não consegue ter o olho no olho, você não consegue, às vezes, tirar uma dúvida baseado naquela pergunta que o seu colega fez na sala. Às vezes você não entende por que o professor ele é mais exigente. Às vezes você também não passa a compreender a questão da inteligência emocional, os desafios, porque no momento de prova você está tendo ali uma pressão para fazer aquela avaliação, mas a avaliação em si, ela não traz só uma perspectiva de poder tirar uma boa nota, mas sim de você também ter um desenvolvimento de resiliência, de você poder se autoconhecer. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo que a escola, a universidade, o colégio, eles têm total importância e eles são necessários. Eu vejo que são ambientes que eles nunca vão deixar de existir. Mesmo com a tecnologia crescendo, nunca vai deixar de existir a escola, nunca vai deixar de existir a universidade, o colégio. Ao mesmo tempo, o professor, eu vejo que, mas hoje tem inteligência artificial. Cara, não existe máquina ensinar um ser humano. Agora, quando a gente tem a máquina junto com o ser humano, a gente voa. Agora, só a máquina pela máquina esquece, não vai fluir, não vai acontecer. Então, dentro disso, como que você define educação para você? O que é educação para você? É uma pergunta bem complexa, né? Porque
sem aprendizado, cara, sem educação, sem conhecimento, nada se desenvolve, entendeu? Então, se você... E conhecimento é poder, né? É uma coisa que ninguém vai tirar de você. E quando você vai atrás de conhecimento, você vai atrás de estudar, você vai atrás de, de aprender, você está fazendo investimento em você, né? E você que é o principal carro-chefe disso, né? Você tem, para você conseguir, para um país conseguir desenvolver, para as pessoas conseguirem ter melhor qualidade de vida, né? Você precisa de educação, você precisa de ter o contato com o professor, você precisa ter o contato com o livro, e aproveitar, hoje em dia, essas ferramentas que tem para todo mundo, né? Que é a internet, né? Que é o ChatGPT, que é a inteligência artificial, mas usar isso como ferramenta, né? Mas, e não como muleta, né? Você não pode se apoiar nisso para aprender, porque ali, quando você coloca no Google ou procura alguma coisa na internet ou ChatGPT, você vai pegar um conhecimento que vem picado de outras coisas. Só que conhecimento e aprendizado não é o que você está ali. Você precisa construir uma base, né? Tanto é que os cursos eles são desenvolvidos o quê? Primeiro semestre, o primeiro ano, segundo semestre, o segundo ano. Por quê? É um acúmulo de conhecimento, é um acúmulo de aprendizado, né? Então você vai construindo uma base. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, né? Você tem que construir a casa por quê? Pelo alicerce. E outra, você tem que pensar que a sua casa vai passar por tornados aí, né? Ventanias, chuva e tudo mais. Se o seu alicerce não for bom, né, bem estruturado, você vai cair, né? Então você não pode pensar no imediatismo, cara, né? Quem estuda, quem empreende, quem quer desenvolver novos produtos, novos serviços, novas mentorias, tem que estar sempre procurando aprender, sempre procurar aprender de verdade. Só que a grande dificuldade hoje em dia é que a juventude, eles querem coisa muito rápida, porque eles têm acesso rápido à internet. Hoje em dia, antigamente, para a gente aprender, você tinha que ir onde? Biblioteca. Ir lá procurar no catálogo, achar lá o livro, ir lá na seção, pegar o livro, folhear o livro, e aí você lia uma coisa, isso aqui me interessou, né? Então você já tinha aí uma certa resiliência, né? Pra você aprender, você tinha que sentar, estudar, escrever. Hoje não, hoje um aluno pega a internet, um notebook, um tablet que seja, ele clica ali, já está na hora. Ele não sabe nem se está certo ou se está errado, mas ele tem um acesso rápido à informação. E isso mexe com o cérebro dele, né? Então ele mexe com o cérebro dele, ele está ali e fala, não, para mim as coisas têm que ser rápidas, né? E aí ele vê hoje em dia, né, com esse negócio de YouTube e tudo mais, muitas pessoas ganhando dinheiro, não fácil, né? Mas de forma bem diferente, né? Numa forma que você tem que antiga, né? Que era você estudava, arrumava emprego e tudo mais, né? Ou não. Ou tem pessoas que não estudam, mas trabalhavam duro, né? Para ir progredindo, para ir crescendo, né? E hoje sim, acesso à informação tão rápido, né? Deixa as pessoas mais ansiosas, deixa as pessoas mais querendo as coisas muito rápidas. Isso atrapalha no estudo, né? Porque o estudo você precisa de não é só ler, você tem que escrever, você tem que fazer relação das coisas. E essa é a grande dificuldade, relacionar as coisas, né? Relacionar o que você está aprendendo com o cotidiano, com o que você vai pregar. Então, por isso que a parte ensino, pesquisa, parte prática, parte teórica, ela tem que estar cada vez mais interligada, tem que estar cada vez mais ligado aí, tem que estar cada vez mais sendo empregado, porque as pessoas consigam ver o que ele está vendo, fazendo, estudando a teoria, aplicando na prática. Porque se você lê, só lê, você esquece. Sim. Se você escreve, demora um pouco para esquecer. Sim. Mas se você faz, você não esquece. É verdade. É verdade. Então, essa parte prática é muito importante. E, professor, dentro desse viés que você trouxe, né, colocando da informação, o formato como está, cada vez mais as pessoas hoje, os alunos e todas as pessoas, né, a sociedade, tendo acesso muito rápido à informação, a dados, a ferramentas, a indicações do que fazer para poder ganhar mais dinheiro, para poder estar no mercado, para poder fazer aquilo. Como vocês estão se preparando para isso, considerando que o aluno hoje cada vez mais ele quer a coisa rápida, mastigada, acelerada? Como que o Mackenzie hoje está olhando para isso? Como dentro da universidade estão pensando nisso e se preparando? Qual está sendo o caminho?
A gente está cada vez mais procurando evoluir também, né? Você tem que evoluir. Hoje em dia, a forma que eu aprendi, né, os meus professores, eu não posso ensinar, porque a juventude mudou, Sim. né? Mudou o tempo, né? Então você tem que evoluir com as mudanças também, senão você fica estagnado, né? E o Mackenzie tem essa virtude que ele está evoluindo, né? Está desenvolvendo agora a parte de salas de aula toda interativa, né? Sala de aula inteligente, né? Sala de aula invertida, currículos cada vez mais modernos, né? Aliando aí a prática com a teoria, né? Com a extensão, envolvendo muito empresas, né? Envolvendo muito escolas, né? Laboratórios modernos, né? Equipamentos modernos, né? Formas de ensinar diferentes, né? A parte de novas tecnologias, né? Inteligência artificial, tudo isso é abordado. Tudo isso está sendo empregado na universidade, Agora, né? que Para massa. quê? Para que você tenha capacidade de ensinar essa juventude, porque você não pode parar. Se você para, você já dizia o Einstein, né? Você só mantém equilíbrio se você está em movimento, Total. né? Senão você para, você É cai. Se você física, caiu, né? É é física, física, é química, é psicologia, é tudo envolvido, tudo. né? Porque você tem que ter um. E o Mackenzie também tem uma parte ali que é muito importante hoje em dia, né? As pessoas, como eles querem muita. Os alunos, como querem juventude, como querem as coisas muito rápidas, sempre tem essa parte da ansiedade, né? Essa parte do estresse, essa parte que atrapalha o aprendizado, né? Sim. Porque tudo tem um tempo, né? Tem um tempo para Para a árvore. maturar. Você tem que acompanhar a natureza é perfeita, né? Você pega, para a árvore dar fruto, o que ela tem que fazer? Você tem que plantar ela, aí depois ela Verdade. vai nascer, ela vai crescer os galhos, vai crescer as folhas, vai crescer o tronco, que é a base dela, né? Sim, Depois que ela vai dar o fruto, é né? verdade. Depois que e a árvore, ela dá o fruto para quem? Para Que lindinha. ela dá Pode o fruto aparecer, tá para tudo bem. ela dá o fruto para os outros, né? Não é para ela. Que Né? Então legal. o professor tem que pensar nisso. Ele tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar para que ele consiga ensinar, Que né? Para que legal. ele consiga dar o direcionamento, né? Que legal. E Eu professor, acho que é vendo assim, acho que isso, é essa base. não, e vendo isso, sabe? Vendo sua filha assim aparecendo. Poxa, eu tenho dois aqui também. Eles estão na escola agora. Eu tenho um casal, né? A Estela, que tem 4 anos, e o Henrico, que tem 2. Quando a gente olha para os nossos filhos, né? Poxa, quando eu cheguei no Mackenzie, eu nem imaginava ser pai, nem imaginava casar. Poxa, mas o quanto isso fez eu amadurecer, fez eu me desenvolver, fez eu avançar, tá sendo maravilhoso. E aí, quando olha para dentro da educação das escolas, né? Nós nos mudamos, eu me mudei junto à empresa e também a minha vida pessoal, né? Minha família, nós nos mudamos aqui para Alphaville em janeiro. E aí um ponto principal que a gente, como nós chegamos aqui, nós ficamos olhando seria a questão da formação das escolas, né? Quais as escolas que poderiam nos entregar aquilo que de fato a gente buscava, que era um ensino que trazia disciplina, que trazia rotina, organização, que traz a inovação, também tivesse um viés aí para o olhar da espiritualidade, que para a gente é importante, e também ter uma visão clássica do ensino. E aí a gente, e além disso, né, um ensino sem ideologia. Esse era um dos pontos principais para nós, porque cada vez mais a gente vê que em alguns espaços tem se assumido essa questão ideológica, né? E aí é complexo quando a gente olha para dentro de casa, porque a gente vai meio que deixando conturbado aquilo que eu faço em casa perante aquilo que a criança aprende na escola. Então, dentro disso, dentro desse momento que o senhor trouxe, que o Mackenzie já vem dando passos para frente, e sempre foi assim, o Mackenzie sempre estava à frente daquilo que se trazia para o mercado, né? Tanto é o seu tempo de história, né? O Mackenzie, poxa, lá atrás já se fazia diferença, hoje continua fazendo a diferença nas formações. Dentro dessa mudança de viés, o que também teve que gerar de mudança em você, para você poder se adaptar a tudo isso, porque você como coordenador, você é o gestor do seu curso, mas vamos considerar que você é o dono dessa instituição, de parte dessa instituição. Como que você tem feito para estruturar a sua equipe?
contratar profissionais, manter profissionais, estruturar um currículo, formar os alunos para aquilo que de fato hoje a sociedade pede, que não é só simplesmente aquele aluno teórico, mas sim um cara que saiba lidar com a vida prática, porque dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, não é simplesmente você ser o melhor, mas você precisa saber se adaptar a constantes mudanças que acontecem. Hoje mesmo aqui na empresa eu tinha uma programação, mudou completamente. De manhã tive um problema em casa, tive que resolver. Disso chegamos aqui, gente já tinha entrevista agendada, mas que chegou um pouco antes do horário, bem antes do horário. Tem a questão de a gente estar também fazendo uma mudança de sistema. Depois disso, tinha já algumas reuniões agendadas. O podcast, tudo já estava programado, mas eu tive que me adaptar e todo o time às mudanças. Como que você hoje tem feito isso? Desde o viés de estruturação do currículo, estruturação das aulas, estruturação da contratação, preparação desses profissionais que estão sendo contratados. Qual foi a sua transformação para acompanhar tudo isso também? Seu microfone, professor. Você tem que estar sempre acompanhando a evolução, né? A evolução das coisas, né? Quando surgiu a loja digital, quando surgiu o computador, né? Tudo isso é evolução e as pessoas têm que estar sempre abertas a mudanças. Mudança é a única coisa que vai existir na sua vida sempre. Né? Você nunca vai ficar estagnado, a não ser que você queira, você pode. Né? E quando você está na zona de conforto, você nunca evolui. Né? Então a tendência é você querer sempre fazer o melhor, cara. É isso que você tem que ter em mente, né? Eu quero fazer o melhor sempre, independente de quem está vendo ou não. Porque se você faz o melhor, você já vai ser diferente de muitos, porque a maioria quer o quê? Quer o básico. Legal. Né? E o que a gente faz com o currículo, né? A gente acompanha o mercado, acompanha as indústrias, o que as escolas estão exigindo, né? O Mackenzie sempre, a cada semestre, tem uma capacitação dos professores acompanhando as tendências que estão no mundo, né? A parte inclusiva, cada vez mais, né? A gente tem ali nas disciplinas a parte de inclusão, nós temos disciplinas de ética, nós temos disciplinas de empreendedorismo, que você fez empreendedorismo, né? Sim. Princípio do empreendedorismo, projetos empreendedores, né? Nós temos as tecnologias digitais, né? Dentro do currículo, né? Nós temos a parte de nanomateriais, hoje em dia, que tudo é desse jeito, né? Tudo está relacionado a nano, a chips, a robótica, como é que se fala? A parte de energia limpa, energia verde, né? Tudo isso tem que acompanhar a tendência, né? E cada vez mais você vai tendo a capacitação e o mercado, a vida, né? Vai selecionando os bons, né? Porque aqueles que não querem acompanhar, que não querem se atualizar, que não querem aprender, vai ficando para trás, né? E aí que tá. Então é assim que você vai dando sequência na gestão do curso, sempre acompanhando as tendências, parceria com muita empresa, parceria com escolas. Hoje nós temos escola particular, nós temos escola estadual, nós temos ETECs, nós temos escolas em bairros de alto escalão, né, de alto poder aquisitivo, escola de baixo poder aquisitivo, porque tem que ter essa variabilidade, né, tem que ter essa flexibilidade. Senão você só aprende uma coisa. E aprendizado, cara, ele tem que ser amplo, ele tem que ser... não existe quem sabe tudo. Existe quem tem fome de aprendizado. É aí que você tem que ir. Porque conversando você aprende. Vendo as coisas você aprende. E tem que ter em mente o quê? Querer sempre evoluir, querer sempre ser o melhor. Que legal. E, professor, ouvindo isso, você colocando, é até um ponto que eu vejo que as pessoas que estão assistindo o nosso podcast, que vão assistir, que vão ver os cortes e tudo mais, tem um ponto aí muito interessante de poder ouvir o senhor falar, que são essas questões das mudanças que você teve que se adaptar para tudo isso. Por que eu falo isso? Porque é muito difícil para o mantenedor, para o professor, para o gestor de uma escola, ele ter esse olhar de mudança pelo seguinte fato, e que aí a gente escuta muito falar e não tem como negar. Eu aprendi assim, eu me desenvolvi assim, eu me formei assim, a síndrome de Gabriela, né? Poxa, e vou permanecer por todo o tempo fazendo isso. Tem instituições que fazem isso. Grande parte delas, obviamente, hoje já estão em grande mudança.
alterações de formato de trabalho, estruturação de currículo, estruturação de contratação, mas ainda a gente vê pessoas assim, por quê? A todo instante estamos vivendo de mudança, a todo instante. Tem até uma frase de um grande empresário, empreendedor que eu acompanho muito, que é do ramo educacional, que é o Flávio Augusto, que estabilidade não existe. A mesma coisa é dentro da escola, dentro da universidade, dentro de uma sala de aula. Estabilidade não existe até mesmo dentro de um currículo, porque às vezes você prepara um currículo, prepara uma aula para aquele dia, e aquela aula vai ter que mudar de acordo com o comportamento que os alunos chegaram, né? Então, às vezes eu preparo um baita material, uma baita apresentação, porém o meu aluno ele não está preparado para aquele dia ele receber aquela aula, e eu tenho que mudar. Como que vocês olham isso? Essa questão de ter um viés, onde que a universidade ela sempre está um passo à frente, desde a sua construção da sua infraestrutura, também da sua parte pedagógica, essas parcerias, eu acho que isso é fenomenal. Ter parceria com empresa, ter parceria com outras escolas, com outras universidades, colégios, isso eu vejo que é muito importante, porque você consegue fazer uma troca muito rápida e é uma troca do campo de batalha. Mas voltando para esses que estão tendo a dificuldade de acompanhar tantas mudanças, porque, professor, é todo dia tendo mudança, é igual o dólar, né? Hoje está uns R$5, amanhã está 5,2. Porém, daqui mais 2 dias tá a volta para 5, diminui para 4,50. Cara, é uma loucura. Parece os caras que estão trabalhando na bolsa. A todo momento eles têm que estar fazendo cálculos para acompanhar isso tudo. Como você tem visto constantes mudanças e dar, assim, formas e maneiras para quem não está conseguindo acompanhar tudo isso, passar a acompanhar. Como fazer? O que fazer? Isso não tem uma receita, né? Mas é importante que a pessoa tenha em mente que sem mudança não há evolução, né? Você não vai ficar parado, né? Hoje, as descobertas, as pesquisas, né? Os estudos estão cada vez mais aprofundados, estão cada vez mais tendo ferramentas para você chegar a pontos onde essa pessoa que você falou assim, mas eu aprendi assim, foi naquela época. Naquela época não tinha tanto artifício, não tinha tantas ferramentas, não tinha tanta tecnologia para evoluir, né? E por isso que eu te falo, só vai conseguir acompanhar a evolução quem tem um conhecimento sólido, né? Porque se eu estou dando aula para você, você fala para mim, não entendi isso aqui, o que você está achando disso aqui? Se eu só sei aquele pedacinho, né? Que você vai falar, eu não vou estudar, eu não preciso estudar mais, eu já aprendi, eu vou ensinar meu aluno, você está perdido, né? Porque os alunos hoje em dia têm acesso a tecnologias rápidas. Ele coloca na internet, ele faz pesquisas, ele faz estudos. Então, ele consegue fazer perguntas que antigamente você nem imaginava que um aluno ia fazer. Sim. Entendeu? Então, por isso você tem que ter o conhecimento. O conhecimento você não vai perder nunca. A forma de estudar pode mudar, mas que você tem que ter uma base sólida, porque aí você consegue caminhar dentro da disciplina de qualquer maneira que vier. Claro que você não vai saber tudo. Talvez vai ter uma pergunta que você vai fazer, a pessoa vai falar, nossa, eu vou pensar para te explicar melhor, porque isso não tinha corrido. Mas poucas vezes isso pode acontecer. E é bom que aconteça, que faz com que você estude ainda mais. Faz com que você procure, né? Estudar, procure aprender. E parado, cara, quem pensa que, não, eu aprendi desse jeito, eu não vou mudar, esse está fora. Esse está fora do mercado, porque, como eu estou dizendo, o mundo está em constante movimentação, né? E tem pessoas que não tem problema com a mudança, tem problema em mudar, ela mudar, né? Se vai uma mudança ou outra que não impacta ela, tá bem, mas você tem que pensar o seguinte, para evoluir, tem que ter alteração, tem que ter mudança, né? Você não consegue levantar sem colocar o seu corpo para frente. Concordo. E, professor, um ponto importante aqui, sem chegar num viés que eu quero também discutir aqui, que seria a questão de você, como coordenador de um curso, assumir um papel de gestor, porque você é o gestor desse curso, né? O mantenedor desse curso, vamos dizer assim. Eu vejo dessa forma, eu vejo que cada curso ele tem ali o seu mantenedor, o seu diretor, e aí, tendo esse viés, eu quero discutir já como que você tem montado estratégias para atingir os alunos para fazer o seu curso.
Quais são as estratégias que você tem montado? Como que você tem construído? Você tem hoje tido relação também com o departamento comercial, departamento de marketing? Vocês têm metas a serem alcançadas? Vocês trabalham... Como que é a estrutura? Mas antes disso, falando sobre essa questão de mudança ainda. Toda mudança, obviamente, gera em pessoas diferentes atitudes, diferentes comportamentos. Então, vamos dizer que eu posso ter uma flexibilidade muito tranquila para mudança. Então, eu mudo rápido e está tudo certo, não me abalo com isso. Mas tem outras pessoas, eu posso te afirmar que grande parte delas, e você sabe muito melhor do que eu isso, que elas têm dificuldade para isso. Então, vamos, por exemplo, pensar. Olha, pessoal, para esse primeiro mês, para esse semestre, nós vamos trabalhar com esses objetivos, com esses pilares. Porém, vocês estão montando isso, um planejamento que é necessário, não tem como fugir. Mas aí, após a chegada dos alunos, vamos se dizer, após a chegada da entrada desses alunos aí no começo de semestre, que for, ou até mesmo na mudança do comportamento dos alunos, com certeza, aquilo que se propôs a fazer no primeiro semestre vai ter que mudar, porque os alunos não estão se adaptando a tudo isso. Vai gerar incômodo em grande parte da equipe. Vamos colocar aí mais de que 50%. E aí tem uma situação que tem se gerado muito forte com essas mudanças e que às vezes a gente fala de onde vem talvez a pessoa que ela acaba entrando numa depressão, acaba entrando num nível de ansiedade, em várias situações aí. Por que isso gera? Por constantes mudanças e a velocidade com que tudo isso acontece. Hoje, como que vocês estão se preparando com os alunos que eles estão tendo ali uma necessidade também de formação quanto à inteligência emocional, os profissionais na necessidade deles também nesse viés de inteligência emocional, como que vocês têm olhado para isso? Porque assim, é o que mais está acontecendo. Pessoas tendo burnout, pessoas tendo depressão, pessoas tendo assim, ansiedade, tendo que tomar remédio. Cara, como que vocês no curso, eu vou colocar no curso, não vou colocar na universidade, porque é uma coisa absurdamente grande, mas no curso, como que vocês têm se preparado com os alunos que podem vir a ter isso, com professores, com vocês mesmo, como que vocês têm montado para não entrar num ciclo desse que pode gerar a problemas sérios aí? Primeiro, nós temos sempre os setores, né, de marketing, temos setores de estudo de mercado, temos vários setores, isso é o principal, você tem que ver o que está evoluindo. Tá. Mas, além disso, você tem que escutar quem que está indo procurar a universidade. Você tem que escutar o aluno. Né? Então, você escuta o aluno, você faz uma pesquisa de mercado, você faz uma pesquisa com os alunos que estão dentro do seu curso, da sua universidade, né? Isso é principal, né? E hoje, com essa tendência de tudo rápido, essas coisas, o Mackenzie também tem o Proato, né? Que dá assistência a esses alunos com dificuldade, né? De aprendizado, tem dificuldade, ansiedade, né? Depressão. Tudo isso nós temos um centro médico lá, nós temos médicos especializados que dão orientação. Se o aluno tiver um problema de perda de atenção, a gente tem métodos para suprir isso aí, que é dar um tempo a mais para o aluno fazer, coloca numa sala que talvez ele não perca atenção, né? Então tem tudo esse apoio ao alunado, né? Tem todo esse apoio estudantil. E os professores também têm acesso a isso, né? Então, além disso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o planejamento, né? Acompanhar a tendência do mercado, o que você está procurando, está diminuindo aluno, então tem que aumentar o número de alunos. Como é que você faz isso? A atratividade do curso, parcerias com empresa, com possibilidade de estágio, empregabilidade, né? Possibilidade de internacionalização. Você tem que ter um diferencial, né? E ter um time que acompanha o que você está pensando, né? Então, sempre sendo muito aberto, né? Faz uma reunião com os seus mais próximos, mas tem que convidar todos os professores têm que participar das decisões, né? Porque aí eles engajam no que eles estão fazendo, eles se sentem valorizados, né? E é assim que você tem que fazer, né? Meu ponto de vista, né? Então, você faz hoje em dia que a gente chama lá da matriz SWOT, né? Que são os desafios, as forças, as fraquezas, as tendências, né? E assim você vai evoluindo. Claro, isso é planejamento, né? Isso não quer dizer que vai dar certo. Então, você tem que saber que pode ter uma mudança no meio do caminho.
Mas só que essa mudança não pode impactar no todo, né? Então você tem que estar com o todo já pronto, tem que estar com o todo bem estruturado. E assim vai indo, né? E um dia de cada vez, pô. Não adianta. Esse negócio de ansiedade, isso é muito porque a pessoa está aqui, mas ela não está aproveitando nem aqui, está pensando lá na frente. Você tem que pensar na frente para você conseguir progredir. Mas você tem que para você progredir, você tem que ter força agora. Né? Você tem ganhando força, vai ganhando energia para você indo para frente. Isso é legal poder ouvir, professor. Por que eu falo? Porque o senhor colocou uma situação em matriz SWOT. Olha só, hein? Professor do coordenador do curso de engenharia, do curso de química, da escola de engenharia, falando sobre matriz SWOT. Eu acho isso legal, por quê? Porque existe a dificuldade de grandes mantenedores, de grandes profissionais do mercado da área de educação, de ter esse olhar para a sua escola, para a sua instituição. Porque muitas das vezes a gente coloca na área de educação muito amor, né? É o sentimento que se aflora. É o que eu mais vivencio aqui, professor. É o que eu mais vejo dentro da nossa empresa quando nós entramos em reunião com mantenedores, com diretores, com grupos de educação. E o que mais tem ecoado aqui para nós é esse amor, esse sentimento daquilo que se entrega, que é importante, muito importante. Porém, tem um viés também comercial, de negócio, de estruturação de uma empresa, de preparação para aquilo que a gente vai vivenciar daqui 6 meses, daqui 1 ano, entendendo que pode ter mudanças e vão acontecer mudanças, mas a gente tem que ter um viés empresarial e que grande parte de coordenador, de mantenedor, de diretor, isso não existe, porque ele está focado literalmente no pedagógico, naquilo que ele vai viver no dia a dia, e que está tudo bem. Se ele não quiser aprender aquilo que vai fazer ele comercialmente crescer, ele precisa de contratar alguém e ter uma sociedade, ter um braço que vai ajudar. Ou ele precisa se desenvolver. Antes de falar também sobre essa questão que a gente conversou, o senhor comentou sobre esses departamentos que existem na universidade para cuidar, né, para ajudar, auxiliar esse aluno que está passando por um momento de mais dificuldade, que nem sempre é por conta do ensino, né? Às vezes a gente pensa, poxa, mas ele está tendo dificuldade de aprender. Às vezes nem sempre é isso. Às vezes é algo que vem da casa dele. Às vezes é algo da trajetória dele que em determinado momento aquele gatilho despertou de novo. E aí justo no momento que ele está na universidade estudando. E aí a gente precisa se preparar para ajudá-lo dentro desse momento. E aí o senhor falou muito bem sobre, né, termos setores que vão nos ajudar. Legal. Agora, olhando para a esfera comercial, que você falou, mas eu queria te fazer um pedido para você poder detalhar um pouquinho. Por quê? Grande parte daqueles que estão assistindo aqui acham que, independente se eles são coordenadores, professores, diretores, mantenedores, eles não se veem num papel também de vendedor. Porque todos nós, na minha concepção, somos vendedores. O senhor, para poder sair da sua cidadezinha, vir para São Paulo, se formar hoje e estar dentro de uma universidade, você teve que saber se vender. Mesmo sendo através do seu currículo Lattes, obviamente, você teve que saber se vender, apresentar o seu trabalho, passar por uma bancada de profissionais ali que estavam te avaliando e você tinha que saber se vender. Isso para qualquer professor. Para um coordenador, então, você tem que ter um conhecimento ainda mais apurado, não só da parte pedagógica, mas sim da construção de equipe, gestão de time, processos, estratégias, vendas e tudo mais. Dentro desse cenário, as pessoas acham que não, que elas não têm esse papel, mas sim, se você não sabe se vender, você não consegue crescer. Um professor não consegue entrar numa escola para dar aula. Um coordenador não consegue fazer com que o time prospere. O diretor não consegue fazer com que todo mundo trabalhe harmoniosamente. O mantenedor não consegue ter mais alunos, fidelizar os seus alunos, gerar lista de espera e mais procura. Me detalha um pouquinho como que você hoje trabalha nesse viés para captação de mais alunos, considerando sim que os alunos cada vez mais estão tendo esse comportamento de achar que a universidade, que a escola não é o lugar para eles por conta de toda a modernidade. Eu digo que completamente não, isso não é o caminho. Precisa-se sim buscar mais conhecimento e estar nas escolas, mesmo que elas estejam ultrapassadas. Então, seja você a luz da mudança. Mas como que você, hoje,
constrói esse caminho de olhar para a meta de alunos que a gente tem que atingir, estratégias comerciais, visão de marketing, ou você não tem isso? Como que é? A gente tem que ter visão de marketing, você tem que ter planejamento, você tem que ter uma equipe, né? Se você não, como você disse, o cara é só o pedagogo, ou ele é só o CEO que montou a ideia toda, mas não gosta da outra parte, ele tem que ter alguém que auxilie ele, né? Porque senão você não consegue saber a receita, os gastos, né? Planejar lá na frente, sempre tem que ter um planejamento, né? E o que acontece? Quando você faz isso, O professor deve ter caído aí, pessoal. Já vai retornar aqui. Mas é legal poder ouvi-lo referente a isso. Eu vejo que ele é coordenador de um curso super importante, a Universidade Pedro Teneno Mackenzie, mas não é simplesmente ele é o coordenador, mas o coordenador tem o papel de pensar como gestor, como mantenedor. Como que eu trago mais alunos para o meu curso? Poxa, meu curso está sendo pouco procurado. O que fazer? Qual estratégia montar? Qual estratégia executar? Qual é o caminho que eu faço? Então vai ser legal para ouvi-lo sobre isso. Então, dentro disso, professor, traz aí com mais detalhes, como a gente estava falando, sobre essa questão de como você estrutura essa relação com o comercial, com o marketing, porque de fato os mantenedores que vão assistir essa aula, eles têm essa dificuldade. Como que eu faço com que as minhas metas em alunos sejam alcançadas? Eu devo trabalhar com quais departamentos em conjunto? Como eu construo essa estratégia? Pô, você está numa universidade gigantesca, um curso fenomenal. Como que você monta essa percepção até para fazer com que esses mantenedores que vão assistir pudessem replicar nas suas escolas, quem sabe dar certo, né? é toda uma combinação de departamentos, né? Você tem que ter o jurídico, você tem que ter o econômico, né? Tem que ter o de marketing, o de mercado, né? E sempre escutar o seu principal alvo, né? Seus alunos façam uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de pessoas, né? E aí você abre a sua instituição, abre a sua escola, para que eles possam visitar, para que eles possam ver, porque o visual, cara, o visual é o principal. Eles veem a instituição, eles veem a estrutura que tem. Um exemplo, você fazia cursinho lá na USP. Você chegava lá, sala tudo suja, né? Sim, você sabia, E, você lembra disso, hein? e aí você chegava ali no Mackenzie todo bonito, todo limpo, toda a infraestrutura, carteira, ar-condicionado, tudo mais. Então chama atenção, né? Verdade, É, verdade. então é essa parte, né? E aí você tem que fazer, procurar abrir, fazer palestras, chamar atenção. Mas o principal é mostrar que o seu curso é bom, mostrar que o aluno, o que ele vai ganhar saindo dali, que ele já, no nosso caso, ele já sai com estágio, já sai praticamente empregado, ele já sai com possibilidade de empreender, ele já sai com possibilidade de ir para o mercado internacional, Sim. entendeu? Então, toda essa programação de econômica, que eu falei para você do SWOT, de planejamento, tem que ter. E, Sem planejamento, ninguém chega a lugar nenhum. e professor, você colocou aí referente a essa questão de trazer o aluno para vir conhecer a escola. Olha só, uma das principais dores dos mantenedores de escola é o pai só quer saber preço. O pai manda mensagem para mim só para saber preço e não vem aqui na escola. Ele não quer saber mais de vir visitar. O ir visitar a escola se tornou coisa do passado. Porém, é o que mais o Mackenzie faz e é o que mais gera retorno. Qual é a estratégia que o Mackenzie faz para que o aluno e o pai saia de casa e vá visitar? Eu sei que tem o Mackenzie Day, tem a questão aí também de palestras, eventos, como é o caso da Semana de Engenharia, mas como que você bola isso? É o principal momento que vocês têm de fato Tem que alcance? estar em contato com as escolas. Você tem que Ah, buscar, entendeu? Então você tem as escolas, você liga para a diretora, você se apresenta, você vai lá, como se fosse uma venda, né? Antigamente as pessoas batiam nas portas, hoje em dia tem LinkedIn, hoje em dia tem Facebook, hoje em dia tem Instagram. Tem que mostrar o seu melhor, tem que mostrar o seu potencial, tem que mostrar depoimentos, né? E aí você vai tendo acesso a essas escolas, vai tendo acesso a
pessoas externas, né? Mostrando depoimentos que nem você. Vou dizer, ó, faz um depoimento para mim, você estudou aqui no curso de Química, né? Você foi um dos primeiros empreendedores do estudo, né? Da educação, para ter assistência às escolas públicas, né? Então, assim, tem cases de sucesso. Os cases de sucesso têm que ser mostrados, né? E hoje é muito fácil você disseminar isso. E aí você vai indo, né? Você vai caminhando e todo o esforço tem que ser feito. E olha só, você trouxe um viés aí, ó, para quem está assistindo e vai acompanhar esse podcast aqui, o que é importante saber. Olha só a estratégia que o professor colocou que o Mackenzie executa baseado no curso dele. Tem uma pesquisa de mercado, tem uma relação com todos os departamentos. Depois disso, se entra em contato com as escolas, ou seja, onde que o meu público-alvo está? O meu aluno está nas escolas, eles não estão ainda na universidade, eles vão vir para a universidade. Então, eu ligo até as escolas, vou até as escolas, ligo ou vou presencialmente. Faço a minha apresentação, mostro qual que é o meu objetivo e crio uma conexão, uma relação. Dessa relação, dessa conexão, eu trago essa escola, esses alunos para uma visita guiada. Ou se está próximo ao Mackenzie Day, que é o dia que a universidade abre as portas, eu trago eles para o Mackenzie Day. Mas eu faço com que, primeiramente, eu vou até o meu público-alvo, apresento, ou seja, faço uma busca ativa do meu lead, do meu prospecto, da pessoa que é o meu público-alvo. A partir disso, trago para dentro do meu espaço físico para eles conhecerem e viverem a experiência. E depois desse passo, aí sim eu vou para o momento propriamente dito da venda, né? Que é onde eu mostro o data do vestibular, ele já faz o cadastro dele para o vestibular, paga ali o boleto para fazer o vestibular, vai fazer o vestibular. Desse momento, após o vestibular, já faz com que ele possa vir fazer matrícula e tudo mais. Então, olha só o processo que hoje vocês executam, que você executa dentro do Mackenzie para a venda poder acontecer. Isso é interessante porque o mantenedor de escola, muitas das vezes, ele acha que é o pai que tem que buscar ele. Ele acha que ele tem que ficar sentado esperando o lead chegar. Ou ele acredita que 100% do resultado dele vai vir através de anúncio, de tráfego pago, de impulsionamento patrocinado, rede social. E não é isso. É uma busca ativa. É isso que o senhor está dizendo, professor? Sempre, porque hoje em dia, com tanta concorrência, você ficar esperando é muito complicado, né? Verdade. Bom, professor... E outra, tem que ter uma baita infraestrutura, né? Tem que ter não adianta você só chamar, você tem que mostrar, né? Olha o seu exemplo. Por que você escolheu o Mackenzie? Por que você escolheu o curso de Química? Sim. Hã? Poxa, conheci a universidade, gostei do campus, gostei de toda a estrutura que ela tinha, a possibilidade da onde eu estava para onde eu poderia ir, o que a universidade me proporcionou. Eu sempre digo por onde eu passo, a eterna gratidão que eu tenho à universidade, que eu tenho a você, aos professores, a todos vocês, porque assim, os passos que hoje eu dou, sair lá de Mogi das Cruzes, lá do bairro da Vila Industrial, um bairro simples, humilde, de pessoas que sempre estão buscando novas oportunidades, construir o seu caminho, e hoje poder entrar na universidade, me formado, hoje estar com a minha empresa, morando aqui em Alphaville, contato com N empresários, empreendedores, construindo nosso caminho, contratando gente. Quando eu te perguntei, é para eu poder aprender também, porque eu estou vivendo uma nova fase, contratar pessoas. Nunca imaginei contratar uma pessoa. Poxa, como que vai ser, né? O que eu tenho que olhar? O que aquela pessoa faz? Como que eu vou construir o caminho? Qual é a primeira pergunta que eu faço? E aí eu sempre olho muito para a questão do coração. Eu acho que antes de contratar qualquer pessoa, vamos ver se o nosso coração está conectado. Porque aí do emocional eu vou para o racional, porque eu consigo destrinchar melhor metas, estratégias, filosofia de trabalho nosso da empresa, visão, valores, obviamente olhando para resultados sempre, mas o ser humano é importante também. Então, professor, eu só queria te agradecer, dizer aí pelo seu tempo, por esses 60 minutos que nós ficamos aqui conversando, aprendendo, se conectando. Essa mensagem ela vai chegar aos mantenedores, ela vai chegar aos diretores, coordenadores, professores, pais, alunos, pessoas que têm a dúvida, né? Poxa, eu vou para a faculdade ou não vou? Devo investir num curso ou não devo? Por que ir para a universidade? O que vai me trazer de desenvolvimento? Por que eu devo ter um pensamento de gestão, de comercial para a minha instituição, para eu poder prosperar? Por que eu tenho que pensar nisso e não só pensar na aula que eu tenho que dar, no meu professor?
nos problemas da minha rotina. Então, dentro desse caminho, obrigado por aquilo que você trouxe. Eu também quero te fazer um pedido para finalizar. Vamos considerar, e aí eu vou fazer uma cópia de um cara que é um grande mentor, que é o Joel J. Eu gosto muito do conteúdo que ele fala, que sempre no final ele traz. Vamos considerar que a sua mensagem vai chegar nos 4 cantos do país, do mundo, e vai chegar de fato para as pessoas que você quer se comunicar. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar aqui para as pessoas referente à educação, referente ao mercado, referente às tendências do ensino, referente a um novo momento que a gente precisa sempre estar adepto à mudança? Qual que seria uma reflexão que você gostaria de deixar para todo mundo? Isso é só acompanhar, tem que acompanhar a tendência do mercado, você tem que saber do que você gosta, né? Tem que fazer as coisas bem feitas, ter um time bom, né? Sempre ser amparado por setores que te completam, né? E buscar o conhecimento, gostar do que você faz e ter bastante esforço, né? Porque nada vem fácil. Sim. E ter um objetivo. Se você não tiver objetivo, você não chega a lugar nenhum. Verdade. E eu que agradeço aí todo o carinho, todo o apoio. Obrigado. E conte comigo aí no que se precisar. Fechou, professor. Obrigado. Ótimo dia para você também. Um abraço. De volta a se falar. Valeu, pessoal. Tchau, Tamo tchau. junto. Tchau, tchau. Pessoal, é isso. O EducaCast, que é o nosso primeiro programa aqui, num formato 100% digital. A gente vai conversar com mantenedores, com diretores, com professores, com pais, com mães, com alunos, ex-alunos. A gente vai falar com todo mundo para saber de fato e poder ouvir de cada um deles o que é educação na sua vida, quais são os impactos, cada um dentro do seu cenário, e sempre também trazendo um viés do que tem sido feito dentro da perspectiva de cada um para poder alcançar os seus objetivos, os seus resultados. O mantenedor, o que ele tem feito, ou o gestor, o que ele tem feito para poder vender melhor o seu ensino, vender melhor a sua escola. O que um coordenador tem feito também nesse papel de vendedor, como ele constrói a venda na reunião de pais, no momento com os pais, no momento com os alunos, no momento que ele entrega, ou ele está ali acompanhando a entrega dos alunos na saída da escola. Como ele constrói também a venda dentro de uma formação da equipe. Um professor, como que ele faz essa venda acontecer numa reunião de pais, na sua própria aula, como que ele faz com que ele também seja uma extensão das vendas do seu colégio, das vendas da sua instituição. Então, tudo isso, os pais, como que eles olham para poder definir em qual escola colocar o seu filho? Como que eles decidem, tomam a decisão final para ter os seus filhos estudando naquela escola X ou naquela escola Y? Quais são as análises que esses pais fazem para tomar a decisão? E os alunos? Como que esses alunos também estão se comportando? O que eles observam dentro da escola que eles estudam, dentro da universidade que eles estão, dentro do colégio que eles estão, para eles poderem sempre chegar em casa felizes, gratos, e sempre dizendo bem da escola que eles estão e sempre reforçando para os pais que querem permanecer naquela escola. Como que os alunos olham e observam isso? Então é o que a gente vai trazer no nosso EducaCast. Esse foi o nosso primeiro podcast que vai no ar essa semana. Os cortes também vão subir lá no nosso Instagram. Então, se você não acompanha a Educatom, vai lá no Instagram, @educatomdigital, que é onde vão subir todos os cortes. E no nosso canal no YouTube, Educatom, é onde você vai encontrar o programa, o conteúdo completo do nosso podcast, que vai ser gravado semanalmente. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês. Esse foi o nosso primeiro podcast, O Poder do Ensino.